Então, dando sequência aqui na construção dos incisivos. Então, agora o incisivo central inferior. Então, encerramento regressivo. Então, passo a passo na página 80. Então, para relembrar primeiro a parte teórica, que é fundamental para fazer o exercício. Então, ele tem os mesmos detalhes anatômicos dos incisivos superiores, agora a formação em proporção das faces que fica diferente, né? Então, em relação a todos os outros incisivos, o incisivo central inferior é o menor de todos os dentes. O menor dos incisivos, o menor dente, na verdade, das arcadas dentárias. Então, ele é um dente alongado, então é um dente estreito e bastante alongado. Os superiores, eles têm uma característica interessante, por exemplo, né, o central superior, o incisivo central superior. Então, altura e largura, né? Então, ele tem aqui a distância cérvico-incisal e a distância mesiodistal. Se a gente for analisar aqui, até usando as próprias medidas do exercício, né, que eu já fiz esse dente para vocês verem, então, ele tem 9 de largura, distância mesiodistal, e tem 10 na distância cérvico-incisal. Então, a altura e largura dos incisivos superiores são bem próximas. O lateral também, né? O lateral, ele tem 8,8 cérvico-incisal e 6,4 de mesiodistal. Então, não são medidas muito diferentes em relação à altura e largura. Os inferiores, eles já têm uma formação diferenciada, né, em relação aos superiores, que seria essa distância mesiodistal bem menor que a distância cérvico-incisal. Então, são dentes estreitos e alongados. Tanto o central como o lateral inferior, eles têm essas características. Então, o lateral inferior, ele tem distância mesiodistal bem menor que a cérvico-incisal. Outra coisa interessante, o central inferior, incisivo central inferior, os dois ângulos mesial e distal são retos. É o único dente que ocorre essa característica. Todos os outros dentes têm a distal com arredondamento. Esse é o único dente que a distal também tem o ângulo reto, não tem arredondamento. O lateral inferior já volta à regra, né? Mesial reta, distal arredondada. Outra coisa interessante é a ordem decrescente dos superiores, isso quer dizer que o central é maior que o lateral, e nos inferiores a ordem é crescente. Então, decrescente no superior, crescente no inferior. Central inferior é o menor, lateral inferior é maior. Então, a gente, analisando o perfil dos dentes, tem essas características. Em detalhe anatômico, os detalhes vão se repetindo. Então, bossa no terço cervical, cíngulo no terço cervical na face palatina, fossa. A fossa nos inferiores também ela é mais rasa. Isso quer dizer que isso faz com que as cristas marginais e o cíngulo fiquem mais discretos no inferior. Mas em relação à forma e detalhes anatômicos, eles são também, assim como os superiores, né, têm os mesmos detalhes anatômicos. Então, vamos no passo a passo, na página 80, incisivo central inferior. A sequência dos passos são os mesmos dos incisivos superiores, então marca a altura e largura no primeiro passo, segundo passo recorta altura e largura, terceiro passo desenha proximal, quarto passo recorta o desenho da proximal, quinto passo marca a cervical, a medida da cervical, no sexto passo liga a incisal à cervical, fazendo o formato de trapézio, né? Sétimo passo, recorta a cervical para deixar o formato trapezoidal da coroa. Oitavo passo, o arredondamento dos bordos, tanto por vestibular como por palatina. Nono passo, desenho do cíngulo e das cristas. Décimo passo, desgaste da fossa. No caso desse dente, a gente não vai fazer arredondamento na distal,
Então, ele tem essa característica, os dois ângulos mesial e distal são retos. E para finalizar no 11º passo, recorta um pedacinho da raiz, desce um pouquinho mais o corte do bloquinho, a gente tem então um pedacinho da raiz e conseguir colocar todas as medidas certinhas, inclusive a altura determinada pela linha do colo. Então, vamos ao passo a passo. Então, o primeiro passo, marcar a altura e largura. Então, a altura, 8,8 de distância cérvico-incisal e 5,4 de distância mesiodistal. Então, a altura é a mesma do lateral superior, 8,8. 8,8. Vou marcar os quatro lados do bloquinho, a altura. Vou reforçar com o Lecron para facilitar a visualização. Eu escolho um dos lados e já faço a marcação, definindo face vestibular e face lingual, dente inferior, então face lingual. E aqui na vestibular, então, eu vou marcar a largura 5,4. Então, 5 e o 4. 5,4. Aqui na vestibular centraliza essa marcação, olha como ele é estreitinho. E faço a marcação também por lingual. É o menor dente da arcada dentária humana, as arcadas. Então, vou marcar aqui na vestibular a largura da vestibular. E vou marcar aqui também por lingual, para facilitar o segundo passo, que é o recorte paralelo da altura e largura. Já tenho aqui a marcação. Segundo passo, recortar a altura e largura de forma paralela. Então, aqui como nos outros dentes eu já expliquei para vocês, a gente não vai direto aqui no corte, no desenho, né? O corte direto no desenho para não rachar o bloco. Então, a gente precisa vir, na verdade, tirando lascas, né? Eu sempre deixo uma margem de erro, então eu não recorto em cima da medida. Eu aproximo o corte bem próximo da marcação, mas eu deixo uma sobra. Caso precise corrigir alguma coisa no final, eu tenho essa margem de erro. Aqui rachou, mas não tem problema. Depois, quando eu for fazer a raiz, aí acerta assim. Então, quanto mais retinho os cortes, melhor acabamento da cera, facilita o passo seguinte. Então, a cera não pode ficar com ondulação, a cera tem que ficar toda lisinha, os cortes com bastante paralelismo. Desse lado também.
Um dente bem estreito. Você sai de um dente superior, que as medidas são bem maiores, dá um pouquinho de insegurança, dá a impressão que tá tirando demais. Mas tem que seguir as medidas. Então, aqui a margem de erro ainda tá muito grande. Vamos ver, deixa eu focar. Não, posso tirar um pouco mais. Vou deixar muita sobra de cera, vai me dar trabalho no final, então não posso deixar em cima da medida, porque eu corro risco de ter algum problema no meio do caminho e não ter espaço depois para acertar. Mas eu também não posso deixar muita cera. Então, aqui o primeiro passo, altura e largura. Segundo passo, o corte, paralelo da vestibular até a lingual. Terceiro passo, marcar a largura da proximal. Então, ele também tem 6 milímetros na distância vestíbulo-lingual. Eu venho aqui com o paquímetro, 6 milímetros, face vestibular, proximal do dente. Então, vou marcar aqui centralizado 6. Vou colocar as duas linhas aqui para facilitar a visualização do desenho. Dá uma alisadinha na cera. Então, aqui eu tenho 6 milímetros. Então, 6 milímetros é de bossa a cíngulo. Bossa na vestibular, cíngulo na lingual. Então, aqui bem na cervical, então marquei os dois pontos, bossa e cíngulo. Venho aqui no meio da medida para fazer a inclinação da face vestibular. Então, inclino, chego até a altura da bossa. E aqui eu entro um pouquinho em direção à cervical. Aqui na lingual, o que sobrou aqui da medida, eu divido no meio de novo. E a lingual desce retinha, bem na vertical. E faço o arredondamento no símbolo. Quarto passo, recortar o bloco de forma paralela no formato do desenho. Então, o que me interessa agora é esse formato, né? Então, tudo isso aqui vai sair. E eu tenho que recortar de forma paralela também. Então, observa que é a mesma quantidade que eu tiro desse lado, eu tiro desse lado aqui também. Não recorta nunca em cima da linha, mas também não deixa muita sobra. Agora, lingual. Lingual sempre tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o símbolo tem um arredondamento. E esse dente, como ele é bem pequeno,
A chance de quebrar a coroa é grande, então tem que... Observa que tá sempre apoiado para fazer o corte, eu sempre tô segurando aqui a coroa, para dar um apoio para não correr o risco de quebrar. Vou recortando com o bisturi até chegar próximo do desenho. Mas depois eu finalizo com o lecrom. Então tá aí o corte da proximal. Aí o quinto passo. Quinto passo, a gente vai marcar a medida da cervical. Então aqui na incisal já foi definido no primeiro passo, 5,4. Deixei um pouquinho de sobra, mas a medida aqui é 5,4. A medida da cervical agora, então, no quinto passo, 3,5. Bem reduzido. Então, vou colocar aqui a 3. Aí, vou lá no 5, que seria esse risquinho aqui, e vou trazer ele pra frente. 3,5. E vou marcar abaixo da bossa. Então, olha que pequenininha essa medida. Então, centralizo aqui, marco abaixo da bossa. E no sexto passo, eu vou fazer a marcação da convergência da incisal para a cervical. Então, a incisal mais larga e a cervical mais estreita, para dar o formato de trapézio nessa vista vestibular. Por lingual também, então posso marcar aqui. Então, esse é o sexto passo. E o sétimo passo, recortar a cervical de forma paralela. Então, agora a intenção é manter a medida da incisal e reduzir a cervical do dente, para ele ficar com o formato de trapézio na coroa. Então, observa que eu tirei na cervical sem mexer na incisal. Oitavo passo. Arredondar os bordos da face vestibular e da face lingual. Então, o bordo é a transição de uma face à outra. Então, aqui é a face vestibular, aqui é a proximal. Então, eu vou arredondar, tirar essas quinas, dar um leve arredondamento aqui nessas quinas. Então, aqui são os arredondamentos dos bordos, tanto na vestibular, como aqui na lingual também.
Nono passo, desenhar na face lingual o símbolo e as cristas marginais. Então, aqui aproximar, face lingual, reforçar aqui. Então, aqui a face lingual. Vou desenhar o símbolo. O símbolo, ele fica apenas na cervical do dente, então, diminui visualmente, divide visualmente 3/3. Então, terço incisal, terço médio, cervical. E faz o desenho do símbolo só na cervical do dente. Cristas marginais. Aí eu tenho aqui o nono passo. 10º passo. Desgastar a fossa evidenciando o símbolo e as cristas marginais. Então, eu vou desgastar a fossa, não mexo nas cristas marginais mesial e distal, e também não mexo no símbolo, não tem desgaste nas cristas e no símbolo, só na fossa. Então, quando a gente faz o desgaste da fossa, as cristas já aparecem e o símbolo também. Não fica só um desenho, né? Fica realmente uma escultura. Os inferiores, a fossa ela é mais rasa, as cristas marginais também são mais suaves. A coroa é muito pequena, né? Então não dá para deixar os detalhes muito marcados. Aqui tô afinando um pouquinho a incisal. Agora, para finalizar, né? Cortar um pouquinho a raiz. Cortar um pedacinho da raiz. A raiz sempre tem que ser uma sequência, uma continuação da coroa. Não pode ficar mais estreita, não pode ficar mais larga que a coroa. Então, tem que ser uma continuação, uma continuidade da cervical da coroa para a raiz. A intenção dessa porção da raiz é conseguir espaço para colocar a linha do colo. Então, tá aí. Agora, pra gente finalizar, a primeira medida a ser conferida é a altura, 8,8. Então, 8,8.
marcar na vestibular e também aqui por lingual. Para colocar então a linha do colo. Então a linha do colo, isso é uma regra para todos os dentes. Ela tem um arredondamento na vestibular voltada para a raiz. Por lingual também. E aqui nas proximais, na mesial e na distal, o arredondamento é para cima, em direção à coroa. Então, vamos começar aqui. Linha do colo. Então, aqui o contorno da linha do colo. Então, a altura ok. Incisal, 5,4. Distância mesiodistal, então tá um pouquinho para mais, tem que reduzir um pouco. Então, eu vou desgastar aqui nas proximais para deixar ela um pouco mais estreita na incisão. Aqui já deu a largura. Então, agora eu vou na cervical. A cervical é 3,5. Então, aqui na cervical tem que reduzir. Sem mexer na incisal, porque eu já deixei a medida correta. E eu faço o desgaste só até a linha do colo. Vai ficar um degrauzinho entre a coroa e a raiz e eu tiro no final. Sempre conferindo. Então, aqui a medida ok. Vou tirar um pouquinho o excesso da raiz, né, que tá. Então, a raiz eu tiro na sequência da coroa. E a última medida para finalizar o dente, vestíbulo lingual. Tem que ter 6. O terceiro passo está indicando essa medida. Então, 6 de bossa símbolo. Tirar um pouquinho na bossa. Tirar um pouco no símbolo. Os incisivos inferiores, eles são bem discretos nos detalhes anatômicos.
uma vez tirar o excessinho da raiz. E lembrando que esse dente ele é o único dente que a mesial e a distal são retas. Então a gente não faz arredondamento da distal. Então, os dois ângulos retos. Acabamento com a meia desgasta bastante, então tem que tomar cuidado. Agora, fazendo um comparativo com os superiores, vou colocar primeiro todos lado a lado. Na sequência seria assim, central superior, lateral superior, central inferior. A posição na boca eles estariam... Tá? Nessa posição. Então, ele é um dente bem mais estreito que os superiores. Olhando por proximal, o mesmo contorno. E mais um incisivo pronto, então.